Ora, Jericó cerrou e estava cerrada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a sua mão a Jericó, e a seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina do chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, graças eu te dou por esse momento de estarmos na tua presença. Para nós é um privilégio estar na tua casa, tirando esse tempo, meu Pai, para honrar o Senhor. Tirando esse tempo, meu Pai querido, para prestar culto a Ti. Tirando esse tempo, essa hora, saindo de casa, da aconchego do nosso lar, para vir até aqui no templo do Senhor, para honrar o Senhor e honrar o Teu nome, o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aceita o nosso culto, aceita o nosso serviço, aceita, meu Pai, a nossa oferta como cheiro suave. Meu Deus, receba a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meu Pai, querido, com o coração aberto, estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Se Deus possa, meu Pai, revelar o escondido, revelar o oculto, os oráculos de Deus, para guiar o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Podem sentar. Eu tenho observado a forma com que Deus trabalha em nossas vidas. E é impressionante como tem coisas que sempre estiveram lá e a gente não vê. Irmão, se Deus não nos revelar assim, nós não vamos descobrir quem Deus é. É necessário que Deus se deixe ser revelado, porque ninguém consegue chegar até Deus se o próprio Deus Ele não se mostrar. Por isso, a maior revelação de Cristo é o nome que foi dado a Ele, que Ele seria chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Deus esperava que o homem fosse até Ele. Como o homem não vai até Deus, Deus tomou a iniciativa de descer e Ele vir até o homem. Então sempre foi do interesse de Deus Ele se aproximar. Sempre foi do interesse de Deus Ele tomar a iniciativa. Às vezes a pessoa acha que ela buscou o Senhor. Na verdade, o fato dela buscar o Senhor já é uma ação divina dentro dela, Deus querendo que ela o encontre. Porque essa pessoa que está buscando a Deus só pode encontrar Deus se o próprio Deus se deixar ser encontrado. Você às vezes, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de aperto, você quer saber, você quer ter a receita, onde está Deus? Como é que eu faço para falar com esse Deus? Que palavras eu falo que vai mover o coração de Deus? Como orar? Como perguntar para Deus as dúvidas que eu tenho no meu coração? Essas dúvidas, elas pairam em nós. E essas dúvidas são colocadas em nós justamente porque Deus as quer que nós avançamos. Porque Deus Ele quer que nós o conheçamos. E todas as vezes que Deus quer nos entregar algo, Ele já te garante a vitória. Agora Deus precisa que você tome posse, que você aceite, creia. O segredo está em crer, que você já tem aquilo que está pedindo. Agora, entre crer e entre ter, existe um hiato. De novo, entre crer e entre receber aquilo que eu tenho, existe um espaço de tempo, que é como. E às vezes é esse como que nos faz perder a esperança, porque nós não conseguimos enxergar o como Deus vai te dar, nós não conseguimos visualizar o como Deus vai fazer. Cremos que Deus nos deu, e é certo que lá na frente teremos aquilo que foi prometido,
Mas esse processo de como Deus vai dar, nos é oculto por Deus. É a hora que Deus precisa que você creia tão forte, que você lute, que você se agarra a essa fé, que você se agarra a essa crença, de que é seu e é seu por direito. Deus disse para Josué: Josué, está vendo aquela cidade? A cidade de Josué, ela é uma cidade estratégica. Ela geograficamente, ela espiritualmente, ela fala muito conosco. Porque é a primeira cidade que eles vão se deparar. Depois que eles passam o Jordão, saindo do Egito. O povo de Israel ficou 42 anos no Egito. 42 anos no deserto. Ficaram mais de 400 anos no Egito, 42 anos no deserto, e agora eles estão diante da terra prometida. Chegou o tempo do cumprimento da promessa de Deus. E a primeira cidade, eles vão encontrar na frente deles, porque o Senhor havia prometido que depois do Jordão, tudo que eles colocassem em pé seria deles. E agora eles estão diante da primeira cidade, Jericó. E a mensagem de Deus para essa cidade é o seguinte: vocês vão conquistar essa cidade, porque eu já tenho dado ela na sua mão. É como se Deus dissesse para você assim, é como se você quisesse se formar médico, e você dissesse para Deus: Senhor, eu tenho desejo de ser médico, eu tenho desejo de ser uma pessoa que vai trabalhar com medicina. E você, de tanto pedir a Deus, Deus aparece para você em revelação, em sonho, em profecia, e fala para você assim: olha, eu já tenho lhe dado isso que você está no teu coração. Você já pode deslumbrar, porque aquilo que você me pediu já é seu. Aí você levanta pela manhã, coloca o jaleco, abre o consultório e vai consultar? Não. Você precisa passar pelo processo. Você precisa se matricular na faculdade. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para que você possa cursar o período de faculdade. Agora, o que vai fazer você a ter força, a fazer você a ter disposição todos os dias, quando o cansaço vier, quando o desânimo vier, quando a dúvida vier, é o quê? Deus já disse para mim que eu seria uma pessoa, um médico, uma médica. Então isso vai te fazer força. Deus precisa que você caminhe, Deus precisa que você peleje, Deus precisa que você levante, Deus precisa que você guerreie, porque você vai chegar lá no final e vai conquistar aquilo que você tem. Sempre quis. Então Deus disse para eles: olha, Josué, todo lugar em que a planta dos vossos pés se colocarem, eu vos tenho dado a vocês. E agora Jericó está diante deles. E eles teriam que fazer o quê? Eles teriam que entrar e tomar Jericó à força. Não era simplesmente Deus pegar a cidade, o deserto, e pegar para eles uma fitinha, uma caixinha embalada e falar assim: está aqui a sua, entregue pelo correio. Não é isso. Eles precisavam fazer força. Jesus, em certo momento, vai falar que o reino de Deus é tomado à força e somente os valentes se apoderam dele. Tem muita coisa que Deus vai lhe dar pela graça. A salvação ela é conquistada pela graça, mas só a salvação é conquistada pela graça. Todas as outras coisas que nós queremos vamos ter que fazer força. E Josué está pronto. Josué está esperando a revelação de Deus, o momento que Deus vai dar, e Deus vai dizer uma coisa muito importante para Josué. Josué, é o seguinte: vocês vão entrar na cidade, armados, fortemente armados, vão tomar a cidade, vão botar fogo na cidade, vocês vão passar a espada em quem tiver na cidade. A única pessoa que vocês vão poupar é Raabe e a sua família. E eu quero que vocês coloquem fogo em tudo. Se você vê um boi bonito, bota fogo. Se você vê uma casa bonita, senta fogo. Se você vê uma criança, uma mãe, passa isso para mata todo mundo. Vocês não vão poupar nada nessa cidade. Nada que tiver nela vocês vão poupar, porque eu a tenho colocado como anátema. Essa cidade é anátema. A palavra anátema significa aquilo que foi consagrado a Deus. Tudo que foi consagrado a Deus, se eu uso daquilo, aquilo se torna uma maldição na minha vida. Nós temos que entender a revelação de Deus. Nós temos que entender como é que Deus trabalha. Deus tem um prazer em te abençoar, em te dar muitas coisas. Mas Ele vai dizer que algumas coisas você não pode tocar. Porque essas coisas nos provam, acerca daquilo que é o limite entre Deus e você. Olha, eu acredito que numa relação em família, nem tudo pode tudo. Não é, você tem filhos, o seu filho não pode tudo. Existe um limite aonde ele pode ir na casa. Existe um limite
onde ele pode entrar, né? Não é porque ele é da família que ele vai pegando qualquer coisa. Eu sou marido da minha esposa, ela é minha esposa, mas ela tem um limite. Ela fala, aqui, essa parte aqui é minha, você não pode tocar. Deus tem limites para nós. E Ele vai colocar limites. Então Ele vai dizer para Josué, Josué, essa cidade, ela é um mar de uma história muito importante. Como ela é a primeira cidade, ela vai ser a primícia das cidades. Todas as outras cidades vão depender dessa cidade. Por ela ser a primeira, eu a tenho consagrado a mim. Todas as vezes que você olhar na Bíblia, Deus vai sempre consagrar o primeiro. Sempre primogênito, sempre primeiro lugar. Sempre Deus vai exigir o primeiro, porque Ele é Deus. Essa cidade, eles tinham que entrar, conquistar e não poderiam levar nada. Diga comigo, eles não poderiam levar? Eles não poderiam levar nada. Iam trabalhar, iam conquistar, mas não poderiam levar nada. As outras cidades que eles entrassem, pudessem entrar, eles iam entrar em outras cidades, iam guerrear, e aí ia ter muita riqueza nessas outras cidades. O Senhor ia permitir que eles dividissem os despojos. Se tivesse na outra cidade carro, casa, ouro, prata, eles deveriam dividir entre as famílias. Mas a primeira cidade, diga comigo, a primeira cidade, ela estava consagrada a Deus. Jericó era a primeira cidade que eles iam conquistar. Então eles deveriam entrar nela. E não poderiam tocar nada. Tudo que eles encontrassem de valor, o ouro e a prata da cidade, eles deveriam recolher e pegar na mão do sacerdote, porque seria o tesouro de Deus. Toda a história, todas as vitórias deles, dali por diante, iria depender de quão fiel eles estavam sendo com Deus naquele momento. A Bíblia diz que Deus deu uma estratégia para eles. Você vai chamar os homens de guerra, e eles vão rodear a cidade. 6 dias. O sacerdote vai na frente com a arca, os soldados atrás, os levitas com carneiros, com uma trombeta, um chifre de carneiro. Durante 6 dias eles vão dar uma volta na cidade. E depois vão tocar a trombeta com um chifre de carneiro. Os sacerdotes vão na frente, os levitas atrás, os homens armados atrás, o exército ia atrás, no meio dos levitas e os sacerdotes com a arca de Deus. O chifre de carneiro, toda vez que ele era tocado, ele era anunciado: o cordeiro havia sido morto. E a vitória que eu tenho é pelo fato de eu anunciar a morte do cordeiro. Desde o Antigo Testamento já se anunciava a morte do cordeiro. Eu e você só vencemos porque Jesus morreu por nós. O que nos garante a vitória é a morte do cordeiro. Então esse símbolo do som da trombeta que eles ouviram sempre estava anunciando a morte de Cristo. Por isso tocava. Porque para se ter um chifre de carneiro, você tem que matar o carneiro. Então o carneiro foi morto para que aquele chifre fosse usado. Toda vez que o chifre era usado, anunciava a morte de um carneiro, de um cordeiro, sempre anunciando o Evangelho. E o Senhor falou assim: mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, 6 vezes vocês vão rodear uma vez. Depois de rodear, toca a trombeta e vão embora. Agora, Josué, eu preciso que você oriente o povo. Tudo isso que Deus falou para Josué. Eu preciso que você oriente o povo, porque o povo vai rodear junto com vocês. No 7º dia, vocês não vão dar só uma volta, vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta vai ter um milagre, porque vocês vão tocar a trombeta e vocês vão gritar. Na 7ª volta, na última volta, vocês vão parar diante do muro, Josué, e vocês vão gritar bem forte. E quando vocês gritarem, o muro irá cair diante dos vossos olhos. Glória a Deus. Israel sabia que o que separava eles de conquistar a cidade era o muro. A força da cidade estava na proteção que era o muro. Quando a gente fala de um muro, talvez na sua cabeça você pense assim: deve ser aqueles muros de bloco,
Deve ser aqueles muros lajota que alguém fez, não colocou nem direito também tomado. Não, deve ser aqueles muros de antigo que a pessoa fazia, meio que num lugar que parece uma cerca de cimento, aqueles fraquinhos, que faz assim o muro cai. Deixa eu te falar, Jericó, o muro da cidade, segundo o historiador, disse que dava para colocar 2 carros em cima do muro, um do lado do outro. Imagine que aqui é o espaço de um carro. 1, 2, 3, 4, mais 4. Aonde está a Tainá? Então, de lá até lá é a espessura do muro. Se 2 carros estivessem em cima do muro, daria para poder trafegar facilmente pela largura que esse muro tinha. Era muito resistente. Por isso a cidade era tão fortificada. Assim, Israel tinha que simplesmente rodear a cidade 7 vezes, 7 dias. Uma campanha de 7 dias. Sendo que a primeira vez eles tinham que dar uma volta. 6 dias eles dariam apenas uma volta na cidade. Diz que essa volta demorava muito tempo para que eles pudessem completá-la. Israel tinha um outro detalhe muito interessante dessa dinâmica de Deus. É que Israel tinha que dar a volta calado. Israel tinha que dar a volta sem poder falar nada. Eu acho que essa é a parte mais difícil do trabalho que Josué teve que passar para o povo. Eu acho que essa para mim foi a coisa mais difícil. Porque quando eu fico imaginando Deus falando com Josué, Josué falou assim: Senhor, a parte do carneiro, do chifre eu entendi, a parte do sacerdote eu entendi, a parte da arca eu entendi, eu entendi a parte da volta, essa outra parte que eu não entendi. O povo tem que calar? Não, Josué, você não entendeu mesmo. Vou explicar de novo. O povo não tem que só calar, o povo pode dar nem pio. O povo não pode abrir a boca. Vão dar 7 voltas, 6 voltas, 6 dias, 6 voltas. O 7º dia, 7 voltas. Calado. Sem dar um pio. Irmãos, eu fico imaginando os inimigos do outro lado. Israel passando com a arca ali, um atrás do outro. Os inimigos lá em cima, zombando deles, tirando chacota deles, humilhando eles, cuspindo deles. São inimigos. Eu fico imaginando a baixaria, pegando mijando, fezes, jogando neles, tudo que é lixo, jogando neles. Se eles têm que atravessar a cidade, de que forma? Calado. A primeira vez que eu peguei essa mensagem, eu estava passando por uma fase muito difícil, foi como um bálsamo de Deus na minha vida. Porque era um momento de tanta dor, de tanto sofrimento na minha vida, onde Deus falou comigo assim: a sua luta você vai passar calado. Você não vai poder falar com ninguém, você não vai poder desabafar com ninguém. Irmão, eu era humilhado por todo mundo mandava em mim, todo mundo falava comigo, e eu não podia me defender. Porque a ordem de Deus é assim: você vai passar essa luta calado. Existe um tempo na nossa vida onde nós passamos por um momento de tamanha disciplina, tamanha estratégia de Deus, onde você não pode abrir boca, você não pode se defender. Porque é uma orientação de Deus onde você tem que passar calado. Pastor, mas por que eu tenho que passar calado? Por que eu não posso me defender? Eu estou sendo agredido, eu estou sendo humilhado. Porque quando você fica em silêncio, você confunde o inimigo. O inimigo não entende por que você está calado, ele não sabe para onde está vindo a batalha. Toda vez que nós tentamos nos defender, nós tiramos o agir de Deus em nossas vidas. Aquele momento onde o povo passou 6 vezes calado, sendo humilhado, sendo escorraçado, sendo pisado, confundiu o povo lá de dentro. Eles menosprezaram Israel. Eles acreditaram que era um povinho. Por muitas vezes as pessoas acham que os crentes são um povinho, são gente louca, é um povo estranho, é um povo que não apresenta perigo. Então, o silêncio é onde Deus mais age na nossa vida. A estratégia de Deus é o silêncio de Deus ensurdece a voz do inimigo. E Israel está calado, irmão. Eu fico imaginando alguém tacando
durante 7 dias. Eles estão rodeando a terra. Irmão, humanamente é loucura. Mas eu só vou vencer a batalha se eu deixar de executar aquilo que eu acho que é certo e pegar a visão de Deus. Todas as vezes que eu aplicar na minha vida a orientação divina, a revelação de Deus, eu vou vencer. Glória a Deus. Eu estava passando uma crise no meu casamento e eu não conseguia conversar com a minha esposa. E eu lembro que Deus falou comigo assim: vão passar muitas coisas durante esse período. E eu preciso que você suporte calado, senão se defenda. Você só acredite, confie que eu estou agindo na sua vida. E eu passei calado, eu segui a orientação divina. Tudo aquilo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Mesmo não querendo fazer. Mesmo não acreditando que ia dar certo. Mas eu confiei que o Deus que estava me guiando sabia o que estava fazendo. Irmãos, no final da última volta, quando a última pessoa curva a esquina e completa a última volta, Josué olha para os sacerdotes, eles tocam a trombeta, e Josué pega a palavra e diz assim: chegou a hora. Esses 7 dias que vocês ficaram humilhados, dentro de vocês tem um nó, tem um grito para ser dado, e agora é a hora que vocês vão gritar. Deus está entregando a mão de vocês essa cidade. Eu quero que vocês agora lembrem do tempo da humilhação, do tempo que você foi humilhado, do tempo que você foi escorraçado, e agora você sobe esse grito que está na garganta. E a Bíblia diz que Israel começou a gritar, e diante dos olhos deles, o muro foi abaixo. Por um milagre, por uma ação divina, Israel entra para dentro e toma fio de espada toda aquela cidade. E sai de lá vitorioso. Glória a Deus. O que fez a diferença na vida deles? Porque humanamente, se eles tivessem lutado, não conseguiria. Se fosse pela força do braço, pela inteligência bélica, não conseguiria vencer. Existem batalhas que eu e você vamos vencer no campo físico. Existem batalhas que você vai ter que levantar cedo e dormir tarde. Existem batalhas que você vai ter que trabalhar mais. Existem batalhas que você vai ter que ter força física. Mas existem batalhas que você vai ter que reconhecer que humanamente ela está além das suas forças. E você precisa transferir ela para o campo espiritual. Humanamente, eles não conseguiram entrar em Jericó, mas eles não estavam armados com forças humanas, eles estavam confiando no Deus do impossível. Tem um texto do Novo Testamento que diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais, poderosas de Deus para a destruição de fortalezas. Todo cristão ele está munido, muito bem armado, com forças espirituais. Você precisa aprender a usar as forças espirituais, a sua fé, a sua valentia, a sua coragem, a sua identidade em Deus, são forças espirituais. Saber quem você é, saber o seu poder diante de Deus, saber o poder que tem uma oração, saber que tem o poder de um jejum, são armas espirituais. A crença que o Deus que eu sirvo é maior do que a batalha que eu enfrento. A crença, a convicção de que o Deus que está diante de mim, Ele é poderoso para me dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. E definiu essa vitória. Não foi força bélica, foi a espada. Primeiramente, a gente vai confiar em Deus. Já foi humilhado? Já teve engolido o sapo? Você fala assim: meu Deus. A impressão que tem que Deus chegou na mão. A impressão que tem que Deus não está vendo. Ele está vendo. Só que Ele está pegando no momento certo. Tem um momento certo para Deus agir. Nós não conhecemos esse momento, mas existe um limite aonde Deus age. Foi isso que fez Israel vencer. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.